Olá, aqui é o professor Ivan Valdomiro, trazendo para vocês mais uma aula de matemática, que diz números primos, números compostos e decomposição de um número em fatores primos. Então vamos ver três assuntos: números primos, números compostos e decomposição de um número em fatores primos. Vamos à aula. Números primos. Vamos agora pegar aqui um apontador para nós lermos isso aqui. Número primo é aquele que possui apenas dois divisores naturais, o número 1 e ele próprio. Exemplos. O 2 é o único número par que é primo. De todos os números primos, somente o 2 é par. Os outros todos são ímpares, certo? O número 1 não é primo. Ele é o número ímpar, mas não é primo, porque não tem dois divisores, certo? 3 é primo, pois tem somente dois divisores naturais, o 1 e o próprio 3. 5 é primo, pois só tem dois divisores naturais, 1 e 5. Certo? Vamos passar adiante. Certo? Veja alguns dos primeiros números naturais primos. Vamos ver aqui alguns dos primeiros números naturais primos. O 2 é primo, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41. Esses números só possuem dois divisores, o 1 e ele próprio. E etc. Vai adiante, tem número primo altíssimo. E para saber se ele é primo, dá um trabalho, viu? Tem que fazer várias divisões e tem várias regras aí, não é o caso agora. Agora vamos passar para número composto. Quando o número natural possui mais de dois divisores naturais, ele é chamado de número composto. Exemplo. O número 30 é composto, pois seus divisores são, os divisores do 30 são o 1, o 2, o 3, o 5, o 6, 10, 15 e 30. Então 30 é divisível por esses números, por 1, por 2, por 3, por 5, por 6, por 10, por 15, sem deixar resto. Então, como ele tem mais de dois divisores, ele é um número composto, logo possui mais de dois divisores, sendo assim, 30 é um número composto. Passemos adiante. Decomposição de um número em fatores primos. Agora nós vamos ver decomposição de um número em fatores primos. Decompor um número natural em fatores primos é transformá-lo em um produto de fatores e que esses fatores são números primos. Exemplos. 1. Decompor o número 40 em fatores primos. Aqui faltou colocar um sinalzinho no número, na palavra número, eu vou colocar de caneta aqui, viu? Decompor o número 40 em fatores primos. Qualquer coisa aí vocês avisem, certo? Então nós vamos ver que 40 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5, pois tem que ser os fatores primos. Isso aqui, fator, o que é fator? Fator é todo o termo de uma multiplicação. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Todos esses números aqui são fatores. Fatores são os termos de uma multiplicação. Então, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 são 8, e 8 vezes 5 dá 40. E 2 vezes 2 vezes 2 é 2 elevado a 3, pode ser escrito dessa maneira. 2 elevado ao cubo, ou a 3, que é 8 vezes 5, certo? Então, foi decomposto aqui, por tentativa, é o número 40 em seus fatores primos. Vamos adiante. 2. Decompor o número 180 em fatores primos. Agora nós vamos partir para cálculo, porque sem calcular vai ser quase, não é impossível, mas também não é tão fácil você calcular por tentativa números grandes em fatores primos. Então o que você faz aqui é uma barrinha, como está feito aqui, essa barrinha de cima para baixo, e coloca aqui à sua esquerda, ou à direita do vídeo, ou à sua esquerda, o número 180, certo? Agora você vai começar a dividir por números primos. Se ele for par, você começa por 2. Se ele for ímpar, você vai ver por quanto vai começar.
Você vê que o primeiro número primo é o 2, não? E ele é par, vamos dividir por 2. 180 dividido por 2 vai dar quanto? 90, pois 90 mais 90 dá 180. Então aqui fica 90. 90 é par, ainda divido por 2. 90 dividido por 2 vai dar quanto? 45. 45 é o número ímpar. Você tem que dividir pelo menor primo divisível pelo número, pelo qual o número é divisível. 45 agora eu vou dividir por 3, o próximo primo, depois do 2. 45 dividido por 3 vai dar quanto? 15. 15 eu ainda divido por 3. 15 dividido por 3 vai dar quanto? 5. O 5 é o número primo, só divido por 1 e por ele mesmo. Então, por 1 não pode, aqui tem que ser por 5. 5 dividido por 5 dá 1. Quando dá 1 aqui, no restante, ó, termina a divisão. E os fatores primos são esses que estão aqui à direita da barrinha. Então, você pode dizer que 180 é igual a 2 vezes 2, vou botar um pontinho no lugar de vezes, 2 vezes 2, né? Vezes 3, vezes 3, vezes 5. Ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 3, 36, 36 vezes 5 dá 180. Ou então, pode ser também 2 vezes 2 é 2 ao quadrado, pode ser assim, 2 ao quadrado, vezes 3 vezes 3 é 3 elevado a 2, né? E vezes 5. Então, os fatores primos de 180 é 2, 3 e 5, certo? Está feita aí a conta. Está decomposto o número 180 em fatores primos, que são 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 5. Então, os fatores primos de 180, o 2 que se repete só uma única vez é 2, 3 e 5, certo? Então, vamos passar adiante. 3. Decompor o número 250 em fatores primos. É a mesma coisa, né? Você faz a barrinha, como já está feito aqui, e o número põe aqui é o 250, né? 250. Como ele é par, vou começar a dividir pelo primeiro primo, que é o 2. 250 dividido por 2 vai dar 125. 125. Se você não souber o valor da divisão de cor, você faz uma continha de dividir. 125 não divide por 2. Vou ver se divide por 3. Somando os algarismos de 125. 1 mais 2, 3, 3, 5, 8. Não divide por 3. Então é só por 5 agora, viu? Por 5. 125 dividido por 5 vai dar 25. 25. 25 divide por 5. Não é divisível por 3. E 25 dividido por 5 dá quanto? 5. E o 5 agora só divide por 5. 5 dividido por 5 dá 1. Terminou a divisão. Então, 250, você coloca aqui, 250 é igual a 2 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 vezes 5. 2 vezes 5, 10, 10 vezes 5, 50, 50 vezes 5, 250. Ou é igual também a 2 vezes, como são 3 fatores, 5, 5 elevado ao cubo, certo? Então, os fatores primos de 250 é 2 e 5 apenas, só que o 5 é repetido 3 vezes, ok? Valeu? Então, continuemos, né? 4. Decompor os números dados em fatores primos. Então, nós vamos decompor esses números em fatores primos. O A, 13. Então, você vai escrever o número 13 aqui, ó. 13. Faz a barrinha. É isso, agora a barrinha está sendo feita à mão. 13 não é divisível por 2. Se você dividir 13 por 3, que é o próximo número, 13 por 3 não vai dar exato, né? Então, 13 só é dividível por 1 e por ele próprio. Então, eu só posso dividir o 13 por 13. Por 1 nós já sabemos que é 13 dividido por 13 dá 1, certo? E eu poderia dividir, se eu dividisse por 1 aqui, daria o mesmo 13 aqui, aí eu ia repetir a vida toda. Então, 13 só pode dividir por ele próprio. 13 dividido por 13 dá 1, né? Então, só tem dois divisores,
o 1, que está aqui, ó, e o 13, certo? Foi decomposto em seus fatores primos. Então, você pode escrever que 13 é igual a 1 vezes 13. 1 vezes 13 é 13. Agora, vamos 29. 29 também é um número primo. Não tem como você achar outro fator aqui. Então, só pode dividir por 29. 29 dividido por 9, 29 dá 1. Então, você vai escrever aqui que 29 é igual a 1 vezes 9. Só tem dois divisores. E os fatores primos E esse fator aqui, ó, não é primo, ó. Não há como você decompor. Então, isso aqui, ó, não há como você decompor em fatores primos, porque só tem um fator, que é 29, né? Então, seus divisores são 1 e 13, então foi feito aqui só a título de ilustração, mas não foi decomposto, porque é um número primo. O número primo não pode ser decomposto, certo? Então, isso aqui fica à parte, né? Para você ver que números primos não é necessário decompor, porque só tem dois divisores, um e ele próprio. Agora o 60 sim, você escreve o 60, coloquei a título de ilustração isso aí. Agora o 60 é um número composto. Vamos dividir por 2, pois ele é par. 60 dividido por 2 dá 30. 30 eu ainda divido por 2. 30 dividido por 2 dá 15. 15 dividido por 3. 15 dividido por 3 dá 5. O 5 só divide por 5 e 1. Então, por 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então, 60, os fatores primos de 60 são 2 vezes 2, 2 vezes 2, vezes 3 e vezes 5. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60, que é igual, como 2 está duas vezes, é 2 ao quadrado, vezes 3 e vezes 5, certo? Os fatores primos de 60 é 2, 3 e 5, certo? Tá aí. Então, nós vimos com esta aula que o número primo não é preciso decompor, pois ele não é um número composto. Você só pode decompor números compostos, né? Números compostos, e que os números primos só têm dois divisores, um e ele próprio, não é necessário decompor. A não ser que você não conheça, não saiba que o número é primo, um número grande, e você vai tentar decompô-lo em fatores primos e não vai conseguir. Aí você vai ver no final que ele é um número primo, ok? Então nós vimos nessa aula números primos, né? Números compostos, e como se decompõe um número composto em seus fatores primos. Ok, pessoal? Então, um grande abraço e até a próxima aula. Tchau!